Dose Dupla, título original. Dois Guns, é um filme de ação e comédia lançado em 2013, dirigido por Baltasar Kormákur e estrelado por Denzel Washington e Mark Wahlberg. O longa é baseado na série de quadrinhos de Steven Grant publicada pela Boom Studios. Vamos ao resumo. O filme começa com Robert Bob Trent, Denzel Washington e Michael Stigman, Mark Wahlberg, em um pequeno restaurante planejando um assalto a um banco no Texas. O objetivo declarado é roubar 3 milhões de dólares de um cofre usado pelo cartel mexicano liderado por Papi Greco, Edward James Olmos. Embora pareçam cúmplices criminosos, ambos escondem segredos. Bob é um agente disfarçado da DEA investigando o cartel, enquanto Stig é um oficial da Marinha infiltrado, trabalhando em uma operação paralela. Sem saber que estão sendo usados, ambos entram no plano acreditando que o outro é um verdadeiro criminoso. O assalto e a primeira reviravolta. No dia do assalto, a dupla invade o banco e encontra muito mais dinheiro do que esperava, cerca de 43 milhões de dólares. Esse valor inesperado levanta suspeitas. Após o roubo, Stig é instruído por seus superiores na Marinha a eliminar Bob, para garantir que ninguém saiba sobre a origem do dinheiro. No entanto, em vez de matá-lo, Stig decide deixá-lo vivo. Por outro lado, Bob revela sua verdadeira identidade para a DEA, descobrindo que o dinheiro roubado pertence à CIA, e não ao cartel. Esse erro coloca ambos na mira de um poderoso agente corrupto da CIA, Bill Paxton, que começa a perseguir a dupla implacavelmente para recuperar o dinheiro. A perseguição e alianças inesperadas. Após se separarem, Bob e Stig acabam se unindo novamente, já que ambos foram traídos por suas organizações. Durante sua fuga, eles enfrentam múltiplas ameaças. Bill Paxton, o vilão da CIA, que usa tortura e intimidação para rastrear o dinheiro. Sua presença ameaçadora cria tensão a cada cena. 2 Papi Greco, Edward James Olmos, o chefe do cartel que também quer o dinheiro de volta e está disposto a matar para recuperá-lo. 3 A Marinha dos Estados Unidos, os superiores de Stig, incluindo o comandante Harold Kinsey, James Marsden, mostram intenções obscuras, revelando que queriam o dinheiro para financiar operações clandestinas. Bob e Stig passam o filme tentando sobreviver, desmascarar os esquemas das autoridades corruptas e decidir em quem podem confiar, o que muitas vezes é apenas em si mesmos. Personagens e suas motivações. Robert Bob Trent, Denzel Washington, um agente da DEA, astuto e experiente, cuja missão inicial é derrubar o cartel de Papi Greco. Ele se vê envolvido em uma trama muito maior quando descobre que o dinheiro pertence à CIA. Michael Stigman, Mark Wahlberg, um oficial da Marinha carismático, impulsivo e leal aos seus próprios princípios, mas que também se sente traído pela corrupção em sua cadeia de comando. Bill Paxton, um agente sombrio da CIA, conhecido por seu comportamento implacável e sádico. Ele representa a corrupção dentro da agência, disposto a matar qualquer um que fique no caminho para recuperar o dinheiro. Papi Greco, Edward James Olmos, o líder do cartel mexicano, manipulador e perigoso, que usa violência para proteger seus interesses. Deb Hayes, Paula Patton, agente da DEA e amante de Bob, que desempenha um papel ambíguo ao longo do filme. Ela é leal à DEA, mas sua relação com Bob a coloca em uma posição complicada. O clímax. No confronto final, todas as partes interessadas, o cartel de Papi, a CIA de Ali e os oficiais corruptos da Marinha se reúnem em um grande acerto de contas na fazenda de Papi Greco. Durante o tiroteio, Bob e Stig usam sua astúcia e habilidades para virar o jogo. Eles armam um esquema para expor a corrupção das autoridades. 2 Aproveitam a ganância das facções, provocando um caos em que todos se atacam. 3 Finalmente, decidem destruir o dinheiro, para que ninguém possa lucrar com ele. A sequência é marcada por explosões e ação intensa, culminando com Bob e Stig escapando com vida, enquanto a maior parte dos antagonistas é eliminada. Estilo e temas. Humor e química. O filme é construído em torno da química entre Denzel Washington e Mark Wahlberg. Seus diálogos são cheios de sarcasmo, piadas rápidas e provocações, criando um equilíbrio entre ação e comédia. Crítica à corrupção. Embora seja um filme de ação, Dose Dupla aborda temas como a corrupção dentro de instituições que deveriam ser confiáveis, como a CIA, a DEA e a Marinha.
Relação de confiança. A dinâmica entre Bob e Stig reflete como a confiança pode ser construída mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Curiosidades. Baseado em quadrinhos, o filme é inspirado em uma minissérie de HQs escrita por Steven Grant e publicada pela Boom Studios. Recepção. O filme foi elogiado pela química dos protagonistas, mas recebeu críticas mistas por seu enredo previsível. Mesmo assim, foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 130 milhões de dólares globalmente. Estilo de direção. Balthazar Kormákur já havia trabalhado com Mark Wahlberg em Contrabando, 2012, outra produção de ação. Dose Dupla é um filme que combina ação de alta octanagem, momentos de humor e reviravoltas intrigantes, ideal para quem gosta de histórias de parceria improvável em um mundo de traições e segredos. Os bastidores de Dose Dupla, Dois Guns, revelam uma produção cheia de curiosidades interessantes, incluindo detalhes sobre a química dos protagonistas, as locações, e como algumas cenas foram realizadas. Aqui estão alguns destaques. A química entre Denzel Washington e Mark Wahlberg. Um dos pontos fortes do filme é a interação entre os protagonistas, e isso se reflete nos bastidores. Denzel Washington e Mark Wahlberg tiveram uma dinâmica descontraída durante as gravações, frequentemente improvisando diálogos e cenas. Improvisação. Muitas das piadas e interações cômicas entre os personagens não estavam no roteiro original. Wahlberg, conhecido por seu timing cômico, trouxe um estilo mais leve às cenas, enquanto Washington, geralmente mais sério, demonstrou sua habilidade para a comédia. Parceria fora das telas. Wahlberg e Washington elogiaram um ao outro em entrevistas, destacando como a confiança mútua ajudou a criar a química natural que vemos no filme. Direção de Balthazar Kormákur. O diretor islandês Balthazar Kormákur trouxe sua experiência em filmes de ação e thrillers para criar uma narrativa visual dinâmica. Ele já havia trabalhado com Mark Wahlberg em Contrabando, 2012, e sua abordagem nos bastidores envolvia incentivar a liberdade criativa dos atores. Cenas de ação reais. Sempre que possível, Kormákur evitou o uso excessivo de CGI. Muitas das explosões e cenas de perseguição foram feitas com efeitos práticos, dando ao filme uma sensação mais realista. Foco na autenticidade. O diretor insistiu em filmar em locações reais, principalmente no Novo México, para capturar a atmosfera árida e tensa da trama. 3 locações. Embora a história se passe no Texas, a maior parte do filme foi filmada no Novo México, incluindo as cidades de Albuquerque, Santa Fé e Los Lunas. Fazenda de Papi Greco. A cena do clímax foi gravada em uma propriedade rural no Novo México, com um cuidado especial na coreografia das explosões e tiroteios. Banco do Roubo. A cena do assalto ao banco foi filmada em uma pequena cidade, com muitos detalhes adicionados para parecer um típico banco de interior. 4. O desafio das cenas de ação. As cenas de ação foram um grande destaque nos bastidores, exigindo uma preparação meticulosa para garantir a segurança e o impacto visual. Explosão do carro. Em uma das cenas mais memoráveis, Bob e Stig disparam contra o carro de Papi Greco, provocando uma explosão massiva. Essa cena foi feita com explosivos reais, e os atores tiveram que estar em posições cuidadosamente calculadas para evitar qualquer risco. Tiroteio no deserto. Durante o confronto final, muitas das cenas foram gravadas sob condições climáticas extremas, com calor intenso, o que desafiou o elenco e a equipe. 5 curiosidades sobre o elenco. Denzel Washington. Este foi um dos poucos filmes de ação com toques cômicos de sua carreira, e ele admitiu em entrevistas que gostou de explorar esse lado mais leve de sua atuação. Mark Wahlberg, que já era experiente em filmes de ação, realizou algumas de suas próprias cenas de dublês, especialmente em tiroteios e perseguições. Paula Patton, a atriz, que interpreta Deb, protagonizou cenas ousadas e emocionais. Em entrevistas, ela elogiou a liberdade que teve para dar profundidade à personagem. 6. Baseado em quadrinhos. Embora seja um filme de ação típico de Hollywood, o enredo de Dose Dupla tem suas raízes nos quadrinhos escritos por Steven Grant. Nos bastidores, a produção trabalhou para adaptar o material de forma mais realista e menos fantasiosa, deixando de lado alguns aspectos mais estilizados da HQ. 7. Desafios da produção.
Clima: as filmagens no Novo México enfrentaram mudanças climáticas imprevisíveis, desde calor intenso até tempestades ocasionais, o que atrasou algumas gravações. Orçamento controlado: apesar de ser um filme de ação, o orçamento de 56 milhões de dólares era relativamente modesto para Hollywood. Isso exigiu soluções criativas para cenas como o assalto ao banco e o confronto final. 8. Recepção e impacto. Nos bastidores, o elenco e a equipe sabiam que estavam criando um filme divertido, mas não esperavam que a química entre Denzel Washington e Mark Wahlberg fosse tão bem recebida. Após o lançamento, muitos fãs e críticos apontaram que a dinâmica entre os protagonistas era o maior atrativo do filme, superando até mesmo os clichês do gênero. Conclusão: os bastidores de Dose Dupla mostram uma produção bem organizada, que soube tirar o máximo do carisma de seus protagonistas e das locações reais para criar uma experiência autêntica. A dedicação ao uso de efeitos práticos e a improvisação nas atuações ajudaram a tornar o filme memorável, tanto para os espectadores quanto para a equipe envolvida. Obrigado por assistir! Seu apoio significa muito para nós. Se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo!